No vídeo de hoje você vai conhecer a história assustadora e real de um dos acidentes aéreos mais marcantes da aviação mundial. Em 1972, o voo 401 da Eastern Airlines caiu em uma região pantanosa da Flórida, deixando mais de 100 mortos. Mas o que realmente intriga não é apenas o acidente em si, mas os acontecimentos que vieram depois. Peças do avião foram reaproveitadas em outras aeronaves. E logo começaram os relatos de tripulantes e passageiros que juravam ter visto os fantasmas de pilotos e comissários mortos naquele voo fatídico. Prepare-se, porque essa é a história real do avião que nunca pousou, mas que parece nunca ter deixado de voar. Mas antes de começar, por favor, já vai deixando o like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixe o seu comentário. Compartilhe este vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Agora vamos pro vídeo. Era a noite de 29 de dezembro de 1972, quando o voo 401 da Eastern Airlines decolou de Nova York com destino a Miami. O avião era um Lockheed L101, um TriStar, um dos modelos mais modernos da época, símbolo de tecnologia e segurança. A bordo estavam 163 passageiros e 13 tripulantes, totalizando 176 pessoas. Ninguém imaginava que aquela viagem de poucas horas entraria para a história, não apenas pela tragédia, mas pelo mistério que viria depois. A primeira parte da viagem aconteceu sem problemas. O comandante Robert Loft, de 55 anos, pilotava a aeronave ao lado do engenheiro de voo Donald Repo e do primeiro oficial Albert Stockstill. Experientes e respeitados, eles tinham a confiança de que nada poderia dar errado naquela rota curta e rotineira. Mas quando o avião se aproximava de Miami, algo estranho aconteceu. O indicador do trem de pouso mostrava falha. O painel indicava que o trem de pouso do nariz da aeronave não estava corretamente travado. Isso significava que, caso fosse feita a aterrissagem, havia risco de o avião não sustentar o impacto. O comandante decidiu manter o avião em altitude segura e circular sobre os Everglades, uma imensa área pantanosa da Flórida, enquanto a tripulação tentava resolver o problema. O que parecia apenas um contratempo logo se transformaria em tragédia. A tripulação ficou tão concentrada em tentar identificar o defeito da luz de aviso, que não percebeu que o piloto automático havia sido desligado. O avião começou a perder altitude lentamente, quase sem que ninguém percebesse. Lá embaixo, a escuridão dos pântanos não oferecia nenhum ponto de referência visual. Eram 23h42, quando de repente o voo 401 se chocou violentamente contra os pântanos dos Everglades. O impacto foi devastador. O avião se partiu em diversos pedaços, mergulhando em meio à água e ao terreno lamacento. Mais de 100 pessoas morreram instantaneamente. O que restou foram destroços espalhados e sobreviventes em choque, muitos feridos gravemente. Entre os mortos estavam o comandante Robert Loft e o engenheiro Donald Repo, dois dos mais experientes tripulantes da Eastern Airlines. Curiosamente, cerca de 75 pessoas conseguiram sobreviver, um número considerado alto para a gravidade do acidente. O desastre, no entanto, foi apenas o início de uma história ainda mais sombria. Pouco tempo depois do acidente, a Eastern Airlines tomou uma decisão polêmica. Muitas das peças do Lockheed L101 destruído foram recuperadas e reaproveitadas em outros aviões da frota. Motores, fornos, equipamentos de cabine e até sistemas elétricos foram transferidos para aeronaves idênticas. E foi nesse momento que começaram os relatos inexplicáveis. Tripulantes de voos em aeronaves que receberam peças do voo 401 começaram a relatar aparições estranhas. Alguns comissários afirmavam ter visto um homem sentado em bancos vazios da primeira classe, usando uniforme de piloto, que simplesmente desaparecia diante dos olhos. Outros juravam ouvir vozes na cabine de comando quando apenas 2 pilotos estavam presentes. Os relatos mais assustadores vinham justamente de pessoas que nunca tinham ouvido falar do acidente. Passageiros relatavam ter conversado com um educado engenheiro de voo, que lhes dava conselhos de segurança para depois descobrirem que aquele homem não estava na lista de tripulantes. Quando fotos eram mostradas, muitos identificavam o engenheiro Donald Repo, morto no voo 401. Em alguns casos, as aparições não eram apenas visuais. Comissários relatavam que certos fornos de bordo recuperados dos destroços ligavam e desligavam sozinhos. Passageiros diziam sentir presenças frias e pesadas em determinados assentos. Pilotos relatavam sombras no espelho da cabine, como se alguém os observasse. O caso mais famoso ocorreu em um voo partindo de Miami. Uma comissária relatou ter visto o comandante Robert Loft sentado tranquilamente na cabine, ao lado do copiloto, pouco antes da decolagem. Ela estranhou, pois sabia que Loft havia morrido.
O copiloto ao lado dela também confirmou a visão. Em segundos, o comandante fantasma desapareceu diante de todos. Esses relatos começaram a se multiplicar a tal ponto que a Eastern Airlines foi pressionada a se manifestar. A companhia sempre negou oficialmente qualquer aparição, alegando que eram apenas boatos, histeria coletiva ou invenções de tripulantes supersticiosos. Mas por trás das portas fechadas, muitos admitiam que os relatos eram consistentes demais para serem ignorados. E o mais estranho, todas as histórias estavam ligadas a aeronaves, que receberam peças do voo 401. Quando essas peças começaram a ser removidas da frota, os relatos simplesmente desapareceram. Isso levantou uma questão perturbadora. Será que os espíritos das vítimas estavam ligados aos destroços de onde perderam suas vidas? O voo 401 se tornou um dos primeiros casos documentados de fantasmas de aviões. Livros foram escritos, incluindo o famoso The Ghost of Flight 401, publicado em 1976 por John G. Fuller, que reuniu dezenas de testemunhos de pilotos, comissários e passageiros. O livro virou referência e chegou até a inspirar um filme para televisão. Até hoje, o acidente do voo 401 é lembrado não apenas como uma tragédia da aviação, mas como um dos maiores mistérios paranormais relacionados a aviões. Muitas perguntas continuam sem resposta. Seria apenas fruto da mente traumatizada de sobreviventes e colegas de trabalho? Ou realmente os espíritos dos mortos permaneceram ligados ao céu que nunca puderam deixar? E você acredita que fantasmas podem se manifestar em objetos, máquinas e lugares marcados por tragédias? Ou acha que tudo não passou de coincidência e imaginação? Me fala aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e compartilhar este vídeo para que possamos trazer cada vez mais histórias reais e misteriosas como essa. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.